Sobre o trabalho, eu não sei se ficou claro, a gente tem que usar o Jupyter, né? Jupyter Lab. Só que a gente poderia também usar o SSP, SPSS. PSS. Na verdade, pode, tá? Eu recomendo muito utilizar o Python por uma questão de aprendizado mesmo, para a gente fixar, Uhum. tá? Mas se você quiser. Aí uma das diferenças é o seguinte: para quem for utilizar o SPSS, terá que produzir um arquivo no Word, e fazendo um relatório e levando os conteúdos para lá. Né, de montar um relatório, um conteúdo lá no Word para me entregar um documento depois em PDF. Né? Ele é faseado, mas entregar em PDF. Quem for fazer no Jupyter Notebook, né, utilizando o Python no Jupyter Notebook, basta me entregar o HTML, por exemplo, quando conseguir converter, ou se não conseguir converter, o notebook mesmo. Então não precisa de tirar conteúdo de lá e montar outro relatório paralelo. A única coisa que eu sugiro é que para a apresentação final, que vocês vão ter que fazer, que aí na apresentação final vocês montem a apresentação, para não Sim. se perderem nos notebooks, para não se perderem no. E isso para a carreira de vocês também, para os trabalhos que vocês forem apresentar, né? Para quem for trabalhar com isso. Uma coisa é quando a gente está desenvolvendo, está produzindo. A hora que você tiver que apresentar isso para alguém, é melhor você fazer uma síntese disso, montar sua apresentação e conduzir a apresentação da forma mais segura e mais tranquila para vocês, entendeu? E essa apresentação a gente pode usar esse ou é melhor continuar no Jupyter? A apresentação, você pode usar o PowerPoint, você pode usar o como é que é o nome do bagulho lá? Nem sei o nome. Né? Mas você pode usar Preze, qualquer Prezi, você pode usar qualquer um coisa para Canva. você fazer a apresentação, tá? Tá, beleza. Tem um lugar que é compartilhado, por exemplo, no Jupyter Lab que eu tava pensando em fazer em Python. Só que aí, como é em grupo e tal, né? Seria bem mais fácil se fosse um grupo compartilhado, né? Que cada um poderia. Tem como? Existe essa possibilidade? Na verdade, você pode colocar o seu arquivo numa nuvem qualquer, né, compartilhado, e aí quem for fazer tem que tomar cuidado para não atualizarem todos ao mesmo tempo. Mas você pode ler um arquivo que é compartilhado na nuvem, que ele vai atualizando e replicando nos outros lugares, entendeu? Você tem uma nuvem, um diretóriozinho no Google Drive, ou Cloud, ou qualquer, né, no OneDrive. Aí você compartilha esse arquivo com a sua equipe e eles todos apontam para ler esse arquivo. Sim, mas eu tava pensando mais na questão de programar mesmo, sabe? De O que eu você produzir o usei, negócio. eu Mas. eu uso o Google Colab. O Google Colab você consegue compartilhar e programar junto. Isso Ah, consegue. É lá nas tá. nuvens você consegue. Se estiver lá nas nuvens, aí você consegue sem problemas. Então, acho que o Colab mesmo. Tem os prós e contras. Igual eu falei, o principal contra, que é que você toda vez tem que ficar configurando ambiente. Mas isso é Isso muito é um rápido, saco. não tem maiores problemas. Mas é rápido, não tem maiores problemas. Você deixa o script lá pronto e está tudo certo. E o grande benefício é que aí todo mundo acessa, compartilha, usa, então tá lá compartilhado, né? Sim, eu não gostei tanto do Colab por causa disso que você falou. Mas. Tem prós e contras. É. Mas é legal vocês se acostumarem com isso, porque se vocês forem trabalhar em qualquer grande empresa aí, tá? Que usa ambiente Google, usa ambiente AWS, usa ambiente Microsoft, é assim, para quem tem espaço, para quem trabalha com processamento em nuvem, é isso aí. A grande sacada é você deixar script pronto, que a hora que você for carregar, você só roda algum script já automático e já faz todas as configurações. Mas vocês vão aprendendo aí no decorrer da vida, da carreira de vocês, né? Mas quando a gente está nessas empresas, por exemplo, estou lá na Algartec, a Algartec usa o ambiente AWS da Amazon. Então, toda vez que a gente for fazer processamento, é isso. Eu tenho que rodar as rotininhas, de configurar ambiente, de não sei o quê. É do negócio, faz parte. O professor, inclusive, eu não sei se tem problema. Eu mandei atividade já, né? Uhum. Mas tem a primeira parte, os primeiros códigos que tem lá é para configurar a biblioteca do Pandas. Tem problema de deixar lá? Não, tem não, tem não. Isso, na verdade, eu até valorizo, Felipe, porque eu estou vendo o aprendizado, o que você está fazendo, para além do conteúdo de análise de dados, entendeu? Para além do conteúdo de análise de dados 4. Isso digamos assim, é bônus, é extra, não tem problema não. Sem Não, problema algum. certinho.
É porque você falou, toda hora que eu tinha que abrir o arquivo, eu tinha que ficar configurando. Aí eu deixei já o comando pronto, só executar que tá pronto. Aí acabou Facilita. ficando, no HTML acabou ficando lá o arquivo, o comando. Não, beleza. Vamos lá. Como que nós vamos. Oi, pode falar? Desculpa. Não, eu tô achando o máximo, tá? Pela primeira vez nessa disciplina, eu tô tendo bastante perguntas, bastante dúvidas, bastante comentário. Fico empolgado. Podem fazer à vontade. O trabalho que a gente vai começar a desenvolver agora, na verdade está começando, né? Pode misturar, por exemplo, SPSS com Python. Eu gosto muito dos gráficos que geram no Excel, utilizar como se fossem imagens. Pode Você ou não? pode fazer isso do jeito que você quiser. Aí, se você for usar, por exemplo, gráficos do Excel, mas for utilizar o notebook para entrega, aí você carrega as imagens lá, beleza, entendeu? Sem problema. Não tem problema não processar, gerar tudo certinho no Ó, Excel, printar e na colocar. nossa vida, para quem vai trabalhar com análise de dados, o tempo inteiro a gente está usando mais de uma ferramenta, tá? A gente não é escravo de uma ferramenta, muito pelo contrário. A gente usa a mais adequada para aquilo que a gente mais precisa em determinados momentos, então, sem problema algum. O que vocês precisam de me entregar depois, né, e faz parte do aprendizado de vocês e de onde vocês forem atuar e trabalharem, é de ir mantendo as coisas mais ou menos organizadas, né? Então, não dá para entregar um pedaço numa coisa, outro pedaço no outro pedaço no outro, e professor se vira para avaliar que está aí. Mas se vocês tomarem cuidado com a consolidação depois, em uma coisa única, quer seja no notebook, quer seja no Word, depois convertendo em PDF, sem problema algum, zero de problema. O nosso ponto não é a ferramenta aqui em Análise de Dados 4. A ferramenta para a gente é a cerejinha, tá? Eu faço muita questão de vocês aprenderem, mas a ferramenta é o menos importante para a Análise de Dados 4. A Análise de Dados 4 é muito importante o conteúdo. Então, podem brincar à vontade com as ferramentas que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Certinho, obrigada. Imagina. Pessoal, para quem for trabalhar, como que nós vamos fazer? Né? A gente está entrando agora no assunto análise fatorial exploratória, AFE. Já disponibilizei o material no Moodle, né? Tem lá o PowerPoint, tem o notebook, e tem também a lista de exercícios, já as entregas, tem 3 entregas relacionadas à análise fatorial. Então a gente já está acelerando. E tem lá também as 2 aulas do semestre passado, né? O semestre passado foi um pouco diferente, né? Então, foi o primeiro semestre já com 16 semanas, e a gente estava ainda naquele modelinho de 9 semanas, então acabou que em alguns momentos do semestre passado eu acelerei muito e não precisava ter acelerado tanto. Então, com vocês, a gente está indo em um ritmo mais cadenciado, mais ameno, tá? Mas está lá disponível no Moodle a aula da análise fatorial em SPSS, e a aula da análise fatorial em Python. Então, a partir de hoje, né, o que a gente for caminhando aqui, se quiserem, né, antecipar e já ver algumas coisas, tem lá as aulas do período passado já, que dá para vocês assistirem e entenderem bem previamente do que a gente está falando, tá? Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu vou abrir aqui o material. Para quem quiser, tá? Quem for trabalhar e para quem for reproduzir agora o que a gente estiver comentando, se quiser ir reproduzindo, se quiser fazendo, nós vamos trabalhar com a base de dados, que está lá também disponível no Moodle para vocês. Ela está disponível no formato XLSX, Excel, e também no formato SAV. É o arquivo HBAT. Esse arquivo HBAT, vou abrir ele aqui, tá? No material tem o que é esse arquivo, fala direitinho. Chance, execução do modo de codificação do code. Para o personal da de todas as variáveis, sequência de caracteres, para o mínimo necessário, fazer os dados selecionados, sim.
Ok. Professor, Oi. aqui não tô achando aqui no Moodle, não. Vamos ver ali. Tá em assuntos gerais, se for o HBAT. Isso aqui, olha. Ele em Excel, tá vendo? Arquivos de dados utilizados na disciplina. Não, achei. Eu tava procurando na base de dados links para download. Essa aqui é mais para trabalho, para o trabalho para as opções de trabalho. Esse aí embaixo, lá embaixo mesmo, perto das listas que a gente vai ter que fazer, esse script a gente vai utilizar muito, né? Esse aqui? É. Esse aqui é o de análise fatorial. Então, quando a gente quiser fazer análise fatorial utilizando o Python, é esse script aqui que nós vamos utilizar. Uhum. Ele Aí é tem onde... algumas coisas que tem nesse primeiro, né, que vocês praticaram, desenvolveram, e tem outras coisas que já são específicas da análise fatorial. Sim, aí você vai explicar a matéria A primeiro. matéria, e vou explicar Uhum. primeiro, e depois a gente executa isso utilizando o Python também. Sim, senhor. E a bagagem de vocês em Python agora ela vai sendo incremental, porque a gente teve aquela primeira parte, a introdutória, algumas formas de nós explorarmos os dados, e algumas delas nós vamos repetindo nos conteúdos, vamos acrescentando outras. Então agora, né, expandindo aí as fronteiras do conhecimento, tá bom? Certo. Então vamos lá. O que a gente tem? Olha só. Deixa eu... Só um instantinho. A gente tem um arquivo, esse arquivo HBAT, que vocês estão vendo agora, esse arquivo ele tem a seguinte estrutura. Eu estou maximizando a tela aqui, tá? Paro de ver vocês. Qualquer coisa, abra o microfone e me chame. Então, esse arquivo, pessoal, é um arquivo que... Ele vem, né? Ele é um arquivo do livro do Favero não, desculpa, do Hare, que o nome do livro é Análise Multivariada de Dados, está aí na nossa bibliografia, é um dos livros referência na nossa área, tá na área de análise de dados, principalmente aplicado à gestão de uma forma geral, é um livro bem bacana. E esse arquivo de dados, eu utilizo ele praticamente em todo módulo, em todo conteúdo que eu ministro de estatística, mas esse arquivo é aquele arquivo bendito que é preparado para as coisas darem certo, que é o que a gente não encontra na vida real. Então, né, nas disciplinas aqui, nos exemplos, o arquivo funciona, ele gera as coisas como deveriam ser, porque ele é um arquivo preparado para dar certo. Não é o que a gente vai encontrar na vida real. Mas o que é esse arquivo? O que nós temos nesse arquivo, tá? A HBAT, isso aqui eu estou explicando hoje, vai valer para todo o conteúdo que a gente for trabalhando aqui em Análise de Dados 4, tá? Então, a gente tem, né, a HBAT, tá? É uma empresa, e essa empresa, né, esse arquivo aqui, o que a HBAT fez? Ela fez uma pesquisa com 100 clientes dela, então tem do cliente 1 até o cliente 100, ela fez uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de marketing, né? Ela coletou uma série de informações, cada variável no nosso banco de dados, né? O cliente, ele tem o código dele lá, tá? Como ID, identificador, e a empresa HBAT, ela tem alguns extratos de clientes que ela pesquisou, e ela queria saber o seguinte, qual era a percepção dos clientes dela em relação a alguns atributos dessa empresa. Então, ela queria, né, a empresa HBAT queria que os seus clientes avaliassem, a qualidade do produto, o comércio eletrônico da empresa HBAT, o suporte técnico que a empresa HBAT oferece aos seus clientes, como que a HBAT soluciona reclamações, os anúncios da empresa HBAT, as linhas de produto da empresa HBAT, a imagem da equipe de vendas, os preços, se são competitivos ou não, garantias e reclamações, novos produtos, encomenda e cobranças, flexibilidade de preço e velocidade de entrega. Então, são essas 13 características, esses 13 atributos
que a empresa Gabate pediu para que esses 100 clientes avaliasse né, as características, esses atributos dessa empresa. Então, as notas variam entre 0 e 10. Então, por exemplo, qualidade do produto. Se eu sou cliente da empresa Gabate, eu participei da pesquisa e eu dei a nota 0 para a qualidade do produto, significa que eu estou extremamente insatisfeito, né? Estou terrivelmente insatisfeito com a qualidade dos produtos da empresa Gabate. Por outro lado, se eu dei uma nota 10, eu estou absolutamente satisfeito com a qualidade dos produtos da empresa Gabate. Então, essa é a nossa base de dados e que a gente trabalha aqui, né, nesses exemplos para análise fatorial, depois para cluster e depois para regressão logística também. A gente trabalha com o mesmo arquivo, exatamente com o mesmo arquivo. O arquivo não tem só essas colunas, ele tem outras colunas, tá? Então, o arquivo que nós temos lá, o Gabate, esse arquivo aqui, ele está em inglês aqui, mas sem maiores problemas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha só. De novo, olha só. Então, nós temos na nossa base de dados, nós temos 100 casos, 100 observações. Olha aqui, tem até o cliente número 100. Então, nós temos algumas variáveis aqui na nossa base de dados. Então, o que nós temos aqui? Olha só. A variável x1. O x1 é o tipo de... né, ele chama aqui de customer type, mas, na verdade, é o tempo de relacionamento do cliente com a empresa. Se ele tem menos de 1 ano de relacionamento com a empresa, se ele tem entre 1 e 5, ou se ele tem acima de 5 anos. Então, esses 100 clientes da empresa Gabate, tem uma quantidade deles que são clientes novos, tem menos de 1 ano, outra quantidade de clientes que tem entre 1 e 5 anos, e outra quantidade que tem acima de 5 anos. Né? O tipo de indústria que esse cliente é, né? Então, eu, Zé Eduardo, eu sou de revista ou sou de jornal? Né? Então, é o tipo de indústria que eu, cliente, sou. O tamanho da minha empresa, se é uma empresa classificada como pequena, né, que tem entre 0 e 499 funcionários, ou se é uma empresa grande, acima de 500 funcionários, de qual região que esse cliente é, ele é um cliente da América do Norte ou ele é um cliente de fora da América do Norte. O sistema de distribuição, eu, cliente Zé Eduardo, a Gabate me entrega de forma direta ou ela entrega através de terceiros, né? Ela tem um terceiro para me atender, né? Um broker para me atender. Então, são essas, né, essas características. Da variável x6 até a variável x18, é a avaliação que cada um dos clientes faz desses atributos, das características da empresa Gabate. E no final das contas aqui, então, ainda tem uma nota relacionada à satisfação geral do cliente. Ele avalia cada um dos itens. Então, o cliente entrevistado, pesquisado, ele dá uma nota para cada um dos itens, dos atributos, das dimensões avaliadas, e ele dá uma nota para satisfação geral também. Então, a variável x20, qual que é a probabilidade de eu, Zé Eduardo, recomendar a empresa Gabate para alguém? Qual que é a probabilidade de eu, cliente José Eduardo, comprar de novo da empresa Gabate? Qual que é o meu nível de compra da empresa Gabate? E se eu consideraria fazer aliança estratégica com a empresa Gabate ou não. Então, são várias informações aqui, dá para, nessa base de dados, lindamente preparado, dá para a gente aplicar uma série de técnicas estatísticas utilizando a mesma base de dados. É provável que algumas bases de dados que vocês vão trabalhar aí, elas não sejam adequadas para aplicar todas as técnicas estatísticas que a gente pretende utilizar. Então, às vezes, vocês vão perceber que lá na frente, né, a hora que eu for rodar regressão logística, por exemplo, talvez eu tenha que utilizar uma outra base, porque essa base aqui não foi a base que eu estou trabalhando no trabalho final, na atividade final, não foi adequada, mas isso a gente vai vendo. Então, essa é a nossa base de dados que a gente tem, tá? E aí, pessoal, o que a gente tem, né? A gente tem, quando a gente está utilizando estatística para analisar dados de uma forma geral, aí a gente tem algumas situações, tá? A gente tem o que a gente chama de estatística, tem algumas classificações, né? A gente tem estatística univariada, e estatística bi ou multivariada.
Então, o que acontece quando a gente está fazendo a estatística, que a gente está aplicando a estatística univariada? Lá naquele arquivo nosso, por exemplo, nós falamos que nós temos da variável x6, qualidade dos produtos, até a x18, que são notas de 0 a 10, que os clientes do 1 até o 100, eles deram para a empresa Gabate aqui, né? Então, foram avaliações, notas de 1 a 10. Então, quando eu pego a variável x6, eu estou analisando a variável x6, e eu pego e faço aqui, qual que é a média, né? Qual que é o x6 médio? Qual que é o desvio padrão da x6? Então, olha o que eu estou fazendo, né? Qual que é a variância da x6? Então, né, o que a gente está olhando aqui, né, é uma variável única, uma, uni. Então, quando eu estou fazendo, analisando, mesmo que eu analise todas de uma vez, eu estou analisando, né, eu gero uma saída, um bloco de saída, mas eu estou analisando uma única variável por vez, mesmo que as análises estejam sendo feitas todas ao mesmo tempo. Mas eu estou analisando uma variável de cada vez. Então, nós estamos aplicando estatísticas univariadas, né? Nós estamos analisando uma variável por vez. Então, tem momentos que nós fazemos análises univariadas, né? E tem momentos que nós vamos precisar fazer análises bivariada ou multivariada. A primeira etapa do trabalho de vocês, principalmente, não limitado a, né? Mas principalmente nós estávamos falando de análises univariadas, mas não limitado a. Porque tem algumas coisas aqui que dá para a gente fazer já algumas análises bivariada ou multivariada. A bivariada, né, é quando eu estou utilizando duas variáveis. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, eu tenho o gênero, lembra lá da nossa base de clientes do cartão? E a gente tem aqui estado civil. Então, olha o que eu estou fazendo. Quantas pessoas do gênero masculino e feminino, solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, olha o que eu estou fazendo, né? Olha o que nós fazemos aqui. Eu quero saber a quantidade de clientes em cada uma dessas situações, tá? Então, o que a gente tem? Eu tenho duas variáveis. Eu estou fazendo uma análise bivariada. Eu estou fazendo uma tabela cruzada, uma tabela de dupla entrada, utilizando a variável gênero e a variável estado civil. Então, eu estou fazendo uma análise bivariada. Então, no trabalho, nessa primeira etapa de vocês, né, eu espero muito análises univariadas, que principalmente, mas também, de novo, não limitado a gente viu lá em análise de dados 1, e dentro do possível, análises bivariadas ou até multivariadas, se for o caso, nessa primeira parte do trabalho de vocês. Vocês viram muito em análise de dados 3, né, já a ideia de análise de dados multivariadas. Então, o que é análise de dados multivariadas? Nós estamos analisando várias variáveis ao mesmo tempo. Então, nós estamos utilizando várias variáveis ao mesmo tempo. Aí, quando a gente está falando dessa análise multivariada, né, a BI também em algumas situações, tá? Mas quando nós estamos falando da análise multivariada, aí nós falamos, né, os grandes grupos de técnicas, tá? Eles se dividem principalmente aqui em dois grandes grupos. As técnicas de dependência e técnicas de interdependência. E aí tem, né, as histórias agora de interdependência, de algoritmos, se os algoritmos são monitorados, se não são monitorados, eles têm outras, mas a rigor, isso resume essas duas coisas. O que são essas técnicas de dependência e as técnicas de interdependência? Nas técnicas de dependência, eu tenho uma ou mais variáveis dependentes e uma ou mais variáveis independentes. Vocês viram lá em regressão linear multivariada, né? Que eu tenho uma variável y, que é a minha variável dependente, que ela depende de quê? Né? Ela depende de uma variável independente x1, mais uma variável independente x2,
mais uma variável independente, xn. Então, estas aqui são variáveis dadas, são variáveis independentes. São variáveis dadas, né? São variáveis que eu, de alguma forma, conheço a priori. Então, elas são variáveis independentes, porque a gente já conhece essas variáveis a priori. E do outro lado aqui, a gente tem a nossa variável dependente. Então, a nossa variável dependente, ela depende disso aqui, né? Então, esse conjunto de técnicas é chamado de técnicas de dependência. Exemplo disso, né? Cada um de vocês tem um cartão de crédito. Alguns de vocês devem ter o Nubank. E o Nubank, ele pede algumas informações e ele vai dar para vocês o limite. Então, o nosso limite no cartão Nubank, né? Ele é igual a um beta 0 mais um beta 1. Às vezes aqui ele te pergunta sua data de nascimento, idade, mais um beta 2 aqui, às vezes renda comprovada, vezes renda, mais, sei lá, um beta 3 aqui, beta 3 vezes patrimônio, valor do patrimônio que você tem. Então, olha o que acontece. Hoje, eu, Zé Eduardo, eu vou pedir um cartão de crédito, né, Nubank, por exemplo. Eu não sei qual limite eu tenho, né? O meu limite, ele depende, né? Esse aqui é hipotético, é um exemplo, tá? Ele depende de qual é a minha idade. A minha idade é dada. Eu tenho 49 anos. A minha renda é dada, né? Eu ganho R$ 1.500. O meu patrimônio é dado. Eu tenho um patrimônio de R$ 10.000. Então, baseado na idade, baseado na renda e baseado no meu patrimônio, essas coisas são dadas, a gente já conhece a priori. Por isso que elas são chamadas de variáveis independentes, porque já é dado, eu já sei, né? A partir dessas variáveis, a gente vai definir o valor da nossa variável dependente. Então, a nossa variável dependente, ela depende das nossas variáveis independentes, tá? Então, isso é o conceito, a ideia de técnicas de dependência. Então, é muito utilizado em vários contextos, em várias situações, né? E né, não limitado, mas os dois principais, né? Talvez, né? O principal grupo de técnica de dependência que nós conhecemos são os modelos de regressão. Agora a gente tem uma infinidade de regressão, né? A gente tem regressão linear, linear binária, linear multivariada, tem regressão logística, tem uma grande variedade de regressão logística, tem análise de dados em painel. Então, a gente tem uma série de técnicas estatísticas que nós tratamos essa relação de dependência, tá? Então, nós queremos definir o valor de uma variável baseado em outras variáveis. Então, existe uma relação de dependência. No caso da interdependência, né, desse conjunto de técnicas que a gente chama de técnicas que tratam os dados ou as variáveis numa relação de interdependência, nós não temos a variável y dependente e as variáveis x como independentes. Na verdade, nós temos o quê? Que é o que a gente vai ver da análise fatorial, né? Nós temos as variáveis x6, x7, x8 até a x18, no nosso caso aqui, e nós queremos ver o seguinte, como que essas variáveis, elas se combinam, elas se relacionam uma com as outras, como que elas se interdependem, tá? Então, tem as técnicas de interdependência. Então, a análise fatorial que nós vamos tratar, né, é esse primeiro conteúdo que a gente vai tratar, e a análise de cluster, segmentação, são duas técnicas de interdependência. Nós não temos a variável dependente e variáveis independentes, né? As variáveis se interdependem, se interrelacionam. Então, esse conjunto, esse grupo de técnicas, né, esse amontoado aí, são chamados de técnicas de interdependência de dados. E é isso que a gente vai trabalhar com a análise fatorial e a gente vai explicar melhor agora como que esse negócio vai funcionar, tá? Então, essa primeira visão. Dúvidas, perguntas? Sim, não? Não, tá tudo tranquilo por enquanto.
Então, vamos lá. Eu estou explicando isso aqui e a gente vai rodar uma análise fatorial hoje completa no Excel, no SPSS, para a gente ver do começo ao fim, e aí na próxima aula a gente vai voltar explicando mais detalhes, aprofundando mais, explicando mais detalhes, tá? Então, olha o que nós temos na nossa base de dados, tá? No nosso HBAT lá. Isso aqui é uma foto lá do HBAT. Então, a gente tem o quê? Olha só, da variável x6 até a nossa variável x18, da x6 até a variável x18, são aqueles, né, os 13 atributos da empresa HBAT. Tá? HBAT. Então, o que nós queremos, pessoal? A análise fatorial exploratória, né, o que nós queremos no final das contas, a análise fatorial exploratória, que é isso que a gente está vendo aqui, que a gente está tratando, nós queremos ver o seguinte, olha só, a gente tem 13 atributos, a gente tem 13 variáveis. Então tem a variável 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a análise fatorial, um dos objetivos da análise fatorial, talvez o principal, o objetivo dessa técnica, de aplicar essa técnica, é reduzir dimensionalidade dos dados. O que significa isso? Nós temos 13 variáveis. Às vezes, analisar essas 13 variáveis, controlar essas 13 variáveis, às vezes, né, aqui tem 13, poderiam ser 30, 40, 50, 100, 200, 500. Então, qual o objetivo? Que nós aplicamos a análise fatorial exploratória para quê? Para ver se nós conseguimos agrupar, juntar, criar os fatores, os componentes, né, baseado nessas variáveis. O que significa isso, né? Pode ser, aqui hipoteticamente também, tá? Que a variável x6, a x9 e a x18, elas vão se juntar e formar o componente, elas se juntariam e formariam, por exemplo, o componente 1, ou fator 1, componente 1. A x7 não seria aqui, por exemplo, x6, x9 e x18. Ah, como assim? Como que elas se juntam? Né, uma das... Aí já respondendo, tá, Alexandre? Uma das formas de nós vermos como que essas variáveis podem se agrupar ou não, como que elas podem se juntar ou não, é baseado na análise dos componentes principais. É uma das principais técnicas de extração desses fatores, de extração dos componentes. Análise dos componentes principais, ACP, análise de componentes principais. É uma das principais técnicas de nós observarmos se as variáveis, como que as variáveis se agrupam, se é possível elas se agruparem ou não. A análise de componentes principais é baseado em correlação linear de Pearson. A correlação linear de Pearson é baseada em média e desvio padrão, né, em covariância. Então, a gente está vendo, né, a gente vai explorar isso, eu vou explorar isso muito com vocês no decorrer do semestre, que as principais coisas da estatística são os fundamentos básicos. Se a gente entende bem, conhece, domina, sabe o mecanismo, o funcionamento de média e desvio padrão, a gente vai saber quase tudo em estatística a partir daí. A gente precisa de entender muito bem esses conceitos, né, os conceitos básicos, porque o resto depois, tudo é derivado disso, é consequência disso, tá? Então, respondendo à pergunta, qual é a pergunta de hoje, né? Qual é o principal método utilizado para a extração dos componentes, para a extração dos fatores em análise fatorial exploratória? O principal método é a análise dos componentes principais, ou ACP. Tá? Então, essa é a pergunta e essa é a resposta. E aí, então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar no SPSS uma análise fatorial para vocês entenderem, verem o funcionamento como um todo, e a gente explicando alguns conceitos hoje, alguns fundamentos, e, obviamente, amanhã a gente retoma e volta nisso para a gente
sedimentar e solidificar isso mais, tá? Então, olha o que nós temos, né? Então, nós temos 13 variáveis, e nós queremos ver se é possível agrupar essas variáveis em um menor número, e o menor número que nós chamamos de fator. Por isso que é a análise fatorial exploratória. Se a x6, a x9 e a x18 se juntaram, né, nós vamos chamar isso ou de componente 1 ou de fator 1. Então, por isso que é a análise fatorial, que nós vamos ver como que as variáveis se agrupam e vão se juntar para formar o fator. Tá? Então, por isso, a análise fatorial. Já para facilitar, para não haver dúvida ou para não pairar, a gente está falando de agrupamento de variáveis. Agrupamento de variáveis. Porque o próximo assunto que a gente vai tratar, em análise de cluster, nós vamos tratar do agrupamento de casos. Então, como que nós agrupamos os casos? Nesse caso aqui, como que nós agrupamos clientes? Então, quando a gente for agrupar clientes, a análise que nós vamos... Aqui a gente está fazendo a análise fatorial para agrupar variáveis. Depois a gente vai fazer análise de cluster, ou segmentação, ou agroconglomerados, né, ou conglomerados. A gente vai ser o próximo conteúdo que a gente vai ver, e quando a gente estiver falando disso aqui, nós estaremos falando de como que nós agrupamos os clientes, né? Então, a nossa base lá essa base de dados nossa tem 100 clientes, né? Então, nós vamos rodar e vamos ter aqui um grupinho de cliente, um outro grupinho de cliente aqui, um outro grupinho de cliente aqui. Então, nós vamos ver como que nós agrupamos e formamos os melhores agrupamentos possível, né? Então, a hora que a gente for tratar disso, de 100 clientes que nós temos, então, como que nós dividimos esses 100 clientes em grupos menores e homogêneos, né? Que sejam iguais ou que sejam muito parecidos, tá? Isso vai ser assunto do nosso próximo tópico aí, que é a análise de cluster depois, ou a análise de segmentação, ok? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, professor. Então, com o SPSS aberto, a hora que vocês forem ver, tá? Eu não atualizei, não, o PowerPoint, tá? Ele não está atualizado, mas lá a tela está em inglês, mas é muito parecida, tá? Então, eu tenho, inclusive, já todas, né, opção de menu, então, analisar, redução de dados, fator. Então, eu tenho lá no material, no PowerPoint, tá? Inclusive, qual a opção que entra, quais opções que nós selecionamos, que nós escolhemos. Então, está bem detalhado no material e a gente vai ter oportunidade de fazer isso aqui e tal, de vocês verem a aula desse período, a aula do período passado. E tem bastante material aí para a gente fazer isso, tá? Aqui utilizando o SPSS e depois também utilizando o Python, conforme nós combinamos. Então, aqui eu já importei, né? Eu já tenho o arquivo aqui, o HBAT. Lá no Moodle eu acho que está em Excel, mas vocês agora já sabem como que importa o Excel para o SPSS. E esse arquivo meu está salvo em SPSS. A extensão dele aqui é SAV. Então, eu tenho hbat.sav. Então, nós queremos fazer o quê? Nós queremos ver, né, se é possível, e em sendo possível, qual que é a configuração final dos nossos fatores que serão formados. Então, como que a gente vai fazer isso no SPSS, tá? E por isso, a minha opção de fazer isso primeiro no SPSS, para vocês entenderem visualmente, entenderem a mecânica, que depois fica muito tranquilo da gente rodar e replicar isso lá no Python, tá? Se a gente vai direto para o Python, talvez isso fique mais difícil de nós vermos e nós observarmos. Então, aqui no SPSS, qual a opção de menu que a gente executa a análise fatorial? Então, a gente vai em analisar, redução de dimensão. Eu falei para vocês que a técnica de análise fatorial, né,
o principal objetivo dela é reduzir dimensionalidade. Nós queremos analisar algumas variáveis e ver se essas variáveis se agrupam, se elas se organizam, se elas se formam em grupos menores. Então, nós vamos fazer análise fatorial, fator. Tá? Então, é essa aqui a opção no SPSS para a gente rodar a análise fatorial. Selecionei aqui. Nós queremos analisar quais variáveis. Então, aqui a gente já começa, né? Eu vou falando algumas coisas, tá? Tem outras técnicas de agrupamento de variáveis, que as variáveis podem ser ordinais, podem ser nominais. A análise fatorial, utilizando principalmente, né, os componentes principais, requer que as nossas variáveis sejam métricas, sejam numéricas. Então, no SPSS, lembrem-se que a variável precisa ter uma reguinha, um metrozinho aqui, para a gente saber que essa variável é uma variável métrica. E quais variáveis que nós queremos agrupar? É necessário ter uma certa lógica, né? Eu quero agrupar qualquer coisa, às vezes não faz sentido. Então, aqui, nós queremos tentar agrupar da variável x6 até a variável x18, que são aquelas variáveis que avaliam características da empresa GABAT. Essas 13 variáveis, elas medem características de produto, características de preço, características de força de vendas, características dos processos de entrega, distribuição, de cobrança, de resolução de reclamação. Então, nós queremos ver se essas variáveis, se elas se agrupam, e se agrupam como, né? Então, eu estou escolhendo aqui essas variáveis, e prestem atenção, por favor, tá? Não é porque uma variável, ela é armazenada como número, que ela tem características, propriedades métricas. Por exemplo, a variável x1, ela está armazenada como 0, 1 e 2. Né? Então, clientes com menos de 1 ano a 5 e acima de 5 anos. Né? A variável x4 é 0, o cliente é da América do Norte, e 1, o cliente é de fora da América do Norte. Então, está armazenada como número, mas não tem propriedades numéricas, propriedades métricas. Ou seja, não faz sentido eu fazer a média de uma variável dessa, por exemplo, né? Porque posso até fazer, mas vou achar a proporção, né? Quando eu faço a média entre 0 e 1, na verdade eu acabo achando a proporção de 1. Mas para a média, como média, não faz sentido eu fazer a média de uma variável dessa, não faz sentido fazer desvio padrão. Então, a hora que vocês, principalmente nos trabalhos que vocês forem fazer, nos trabalhos da disciplina, fiquem atentos se as variáveis que vocês estão utilizando, elas são realmente variáveis com propriedades métricas ou não, tá? Então, é preciso tomar esse cuidado, é preciso ficar atento. Então, nós queremos ver essas variáveis, da x6 até a x18, e aqui, na opção do SPSS, né, eu tenho alguns, eu posso já aqui analisar várias coisas. Então, aqui, olha só, nós temos a opção de estatística descritivas. Então, nós clicamos em descritivos e eu quero, olha só, descritiva univariada. O que é essa descritiva univariada, né? Eu vou, para cada uma das variáveis que eu estou utilizando, eu vou gerar a média, eu vou gerar o desvio padrão, eu vou gerar a quantidade de casos para aquela variável, para cada uma delas individualmente. Então, eu estou gerando a estatística descritiva univariada. Eu vou gerar também uma análise bivariada, tá? Então, eu vou gerar a matriz de correlação, tá? Com coeficientes, com nível de significância. Eu quero gerar, né, essa matriz determinante, o teste de esfericidade de Bartlett e o KMO, e eu vou gerar também a matriz anti-imagem. Então, isso aqui amanhã a gente vai entrar em mais detalhes nisso, mas o que acontece? A análise fatorial, ela é baseada na correlação linear de Pearson. Então, eu quero saber o seguinte, olha, matriz de correlação. Se eu gerar uma matriz de correlação dos meus dados e não houver correlação suficiente entre alguns pares de variáveis, significa que minha base de dados não é adequada para a aplicação da técnica de análise fatorial. Então, é necessário que exista algum nível de correlação entre as variáveis, né? E a gente tem o teste de esfericidade Bartlett e o KMO, são estatísticas para a gente ver o ajuste do nosso modelo estatístico que a gente está fazendo, da nossa análise fatorial. Se os resultados gerados, eles são adequados ou não são adequados. E a matriz anti-imagem, ela gera também uma estatística para a gente analisar
variável por variável que está presente na minha análise fatorial que eu estou analisando. Então, a gente está pedindo para gerar essas estatísticas, né, essas análises, e aqui vem o seguinte, qual método de extração dos fatores que você vai utilizar? Então, né, tem vários métodos. O mais utilizado é componentes principais, mas a gente tem quadrados mínimos não ponderados, quadrados mínimos generalizados, máxima verossimilhança, fatoração pelo eixo principal, fatoração alfa, fatoração da imagem. Então, o mais comumente utilizado, né, e tem outros, não se limita a esses aqui também não, tá? O que nós mais utilizamos é o método de componentes principais, tá? Então, é o mais utilizado. E nós queremos analisar pela matriz de correlação, a gente poderia gerar um gráfico aqui também. Isso aqui depois vocês vão entender, né? Então, a nossa base de dados tem 13 variáveis, tá? Então, cada variável, baseado no método do componente principal, cada variável gera um componente. Eu tenho 13 variáveis de entrada, eu vou ter 13 componentes de saída. Mas nem todos esses componentes nós iremos utilizar na nossa solução final. Por que nós não iremos utilizar? Porque a ideia é reduzir a dimensão. Se eu tenho 13 variáveis de entrada e eu vou usar os 13 componentes que foram gerados, para que eu gerei a análise fatorial? Se eu estou utilizando as mesmas, né? Gerei de 13 variáveis, 13 componentes. Então a ideia é nós retermos, utilizarmos um número menor de componentes. E a gente tem os critérios, né? Tem alguns critérios que a gente pode utilizar para determinar, no nosso caso aqui, das 13 variáveis de entrada, quantos componentes nós iremos reter. Um desses critérios é baseado em autovalores. Então, nós só iremos reter, tá? Na lista de exercício de vocês, tem um exercício para fazer com autovalor igual a 1, e depois tem para trocar esse autovalor para meio, para vocês verem o que acontece, tá? Ou eu poderia gerar um número fixo de fator. Eu tenho 13 variáveis, eu quero gerar 5 fatores, 5 componentes, tá? Então, isso aqui a gente usa muito, às vezes, quando a gente tem algum estudo prévio, quando eu estou reproduzindo alguma pesquisa, algum trabalho, eu já tenho alguma informação. O mais normal é a gente, né, extrair baseado em alto valor, e também uma unidade padrão é 1. O que significa esse 1? Que cada componente retido com alto valor maior do que 1, significa que o componente ele é capaz de explicar pelo menos o equivalente à variabilidade de uma variável, né? Então, maior que 1 significa isso, que ele, né, esse componente que a gente vai reter, ele tem capacidade de explicar pelo menos uma variável. Se ele não é capaz de explicar nenhuma variável, ele é de menor utilidade para a nossa análise fatorial, tá? Continuando, então, uma outra coisa que a gente faz, né, em grande medida, né, o que nós fazemos de estatística, de análise estatística, é baseado em álgebra matricial, em cálculos matriciais, né? Então, por isso, né, vocês viram lá a álgebra linear, porque em grande medida o que nós fazemos na estatística é baseado em matriz, é baseado em álgebra. Então, o que acontece quando a gente gera os fatores? Daqui a pouco a gente vai entender para vocês. Às vezes, nós temos que definir em qual componente a variável irá se agrupar. E aí, às vezes, é difícil, porque o valor, a carga fatorial da variável, né, para o componente 1 e para o componente 2, às vezes é muito próxima. Então, o que a gente faz? A gente usa um artifício, né, de fazer uma rotação, uma operação matricial, e a gente faz esse método de rotação. O mais utilizado também é o Varimax, tá? Então, a gente faz essa rotação Varimax, tem outros, depois eu explico para vocês, tá? Então, para a gente, para facilitar a visualização de qual componente cada uma das variáveis irá pertencer. Continuar. Vou salvar na nossa base de dados, tá? O score, o valor para cada um dos fatores que nós utilizarmos. A gente tem alguns métodos para isso. O que a gente mais utiliza também é o método de regressão, que nós vamos criar outras variáveis na nossa base de dados, a partir dos fatores que a gente for gerar, e qual valor como que nós vamos atribuir valor para essa variável que a gente vai gerar.
a gente vai utilizar, né, o método de regressão, mas poderia utilizar outro valor aqui também, tá? Continuar, opções, aqui não vou marcar nenhuma dessas opções, continuar. Então, viram o que a gente fez, né? Eu selecionei as variáveis que eu quero analisar, se elas são capazes de se agrupar em um conjunto menor de variáveis. Observem que o meu arquivo tem várias outras variáveis, mas deliberadamente eu não quero agrupar as outras variáveis, porque elas não fazem parte do meu estudo, tá? Elas estão no meu arquivo, têm outros interesses, outras necessidades, mas elas não são parte da minha análise fatorial. Então, parte da minha análise fatorial são essas variáveis que aqui nós trazemos. E aí eu poderia clicar em colar para jogar a sintaxe lá para o arquivo de script, ou clicar em OK e gerar aqui a saída, né, as nossas saídas de dados. Então, rodamos aqui a nossa análise fatorial, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, a gente pediu, né? Então, nós temos aqui algumas informações do lado esquerdo aqui que nos mostra o título, observações, o conjunto de dados, etc, etc. Aqui que a gente tem mesmo a análise fatorial. Então, olha só, nós temos aqui o primeiro bloco, né? Eu posso clicar aqui nesse lado esquerdo, olha só. Eu estou clicando aqui em cima de estatística descritiva, ele me mostra a caixinha de estatística descritiva aqui do lado direito, tá? Se eu clicar do lado esquerdo, ele posiciona, né, naquele conjunto de dados que eu tenho do lado direito. Então, cada vez que eu clico aqui do lado esquerdo, eu posiciono no conjunto de dados que eu tenho do lado direito. Então, aqui o que eu havia comentado com vocês, olha só, a gente tem estatística descritiva. Então, o que eu tenho? Univariada, que foi o que a gente havia pedido lá do outro lado. Então, o que a gente tem? O X6, qualidade do produto, X7, atividade de comércio eletrônico, X8, suporte técnico, resolução de reclamações, propaganda, linha de produto, imagem da força de venda, preço competitivo, garantias, né, e reclamações, novos produtos, pedidos e faturamento, flexibilidade de preço e velocidade de entrega. Então, quando a gente olha aqui, olha só, são 100 clientes que responderam, né? Então, a hora que a gente... Deixa eu ver aqui. O que a gente tem aqui? Olha só. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, olha só. A gente tem o nosso N, olha só, análise N. Então, eu não tenho dado faltante para nenhum das observações, para nenhuma das variáveis, todas elas, né, tem 100 observações, então eu tenho 100 clientes que responderam qualidade do produto, 100 clientes que responderam, né, atividades de e-commerce. Então, a gente tem o seguinte, olha só, deixa eu... O que a gente tem aqui é o seguinte, olha só, nós temos 100 clientes, 100 clientes. Para cada uma dessas opções, o indivíduo ele poderia dar uma nota que variava de 0 até 10. Então, olha só, a nota média que os clientes deram para a qualidade do produto, uma nota entre 0 e 10, eles deram uma nota 7,8. Tá? Então, uma nota entre 0 e 10, né? Se eu somar a nota que cada um dos 100 clientes deram para a qualidade dos produtos e dividido por 100, então nós chegamos a uma nota média para a variável X6, qualidade do produto, igual a 7,8. E um desvio padrão aqui, né, o erro desvio, de 1,39. Tá? Então, o item melhor avaliado pelos clientes da empresa Gabate, né, que tem a maior média, é a qualidade dos produtos. E o item com pior avaliação, né, o item pior avaliado, é a atividade de comércio eletrônico. Né? Então, a variável X7, também numa nota entre 0 e 10, a variável X7 ela recebeu nota 3,67. Então aqui, né, olha só, isso que eu falei. Por que é a estatística univariada? Porque a gente está analisando a X6, a X7, a X8, uma de cada vez, uma independente da outra, né?
Então, nós temos a situação aqui dos vários atributos que foram avaliados. Tá? Então, nós temos aqui a estatística descritiva, a nota média para cada uma dessas variáveis ali que nós estamos analisando. Tá? Então, a base para análise fatorial, eu falei para vocês, né, é que exista correlação entre os dados. Então, o que nós temos que observar? Né? Essa aqui é uma matriz de correlação linear de Pearson. Então, o que a gente tem aqui? Olha só. A matriz de correlação, né? Então, o que nós temos nessa matriz de correlação? Observem que aqui do lado, deixa eu aumentar isso também. Já facilita bem a vida de vocês, né? Então, observem o seguinte, olha só. Aqui, o que a gente tem? Aqui a gente tem o seguinte, olha só, na coluna aqui, olha só, nas linhas, né, a gente tem x6, x7, x8, x9, x10, até a x18. E na coluna também, olha só, x6, x7, x8. Então, o que nós temos aqui? Olha só, essa aqui é a correlação linear de Pearson. A correlação linear de Pearson, ela pode assumir quais valores? Varia de quanto a quanto? Quem chuta? Quem dá mais? 1 a menos 1. Muito bem. Quem falou? Otávio. Muito bem, Otávio. Então, a correlação linear de Pearson, ela pode variar de menos 1 até mais 1, passando por 0. Essa é a correlação linear de Pearson. Então, quando a gente está analisando, né, e ela representa, né, ela é representada pelo Rzinho, né? A correlação linear de Pearson. Então, o Rzinho ele pode variar de menos 1 até mais 1, ok? Então, quanto mais próximo dos extremos, mais forte é a nossa correlação linear. Quanto mais próximo do centro, do zero, mais fraca é a nossa correlação linear. Então, a gente tem, né, a gente pode ter, e além de ser forte ou ser fraca, nós precisamos saber se a nossa correlação é estatisticamente significante ou não. Então, nós poderemos ter a nossa correlação alta ou baixa e significante ou não significante. Então, nós temos essa situação, tá? E a gente vai entender agora. Normalmente, né, a gente está procurando a correlação, quando a gente está estudando, a gente quer a correlação, tá? Então, nós precisamos ver, né, nós queremos saber se ela é alta e significante, espetáculo, né, para o que a gente precisa. Se ela é baixa e não significante, ferrou, tá? Então, alta e significante, legal. Baixa e não significante, danou. Alta e não significante, mais ou menos, né? Também é de pouca utilidade se a gente olhar a não significância. E, na verdade, o mais ou menos, ela pode ser estatisticamente significante, mas ela ser baixa, tá? Então, isso aqui também é uma situação mais ou menos que a gente deve analisar com parcimônia. Como que eu posso ter uma correlação alta? Ela pode ser alta e não significante. Quando que isso acontece, né? Quando, às vezes, nós temos o desvio padrão muito grande ou nós temos uma amostra muito pequena. E a combinação dessas duas coisas, então, pode dar uma correlação, né? Por exemplo, tem uma correlação de 0,85. Se a gente considerar que varia de menos 1 a 1, e quanto mais próximo dos extremos, mais forte a correlação, eu posso ter uma correlação, às vezes, de 0,85, que é considerada alta, mas ela pode ser não significante. Pode ser não significante por quê? Né? A correlação ela é baseada na média, ela é baseada no desvio padrão, e ela é baseada na matriz de covariância, né? A covariância é baseada em média e desvio padrão. Então, se o desvio padrão for alto, quando comparado com a média, por exemplo, e se o tamanho da amostra, que tamanho da amostra? Estou analisando aqui, tem a minha amostra, o N é igual a 10. E o desvio padrão, obviamente, né, e a média vai depender da escala que nós estivermos utilizando.
mas para uma amostra pequena e para um desvio padrão muito grande em relação à média, pode ser que nós encontramos um valor que seja alto e não seja estatisticamente significante. Então, essas duas coisas são relevantes, né? A gente tem que olhar a significância e a gente tem que olhar a amplitude, né? O valor, tá? Da correlação que nós estamos trabalhando. Então, quando a gente está utilizando aqui nossa matriz de correlação, a gente tem numa mesma matriz, né? A gente está analisando pares de variáveis. Então, qual que é a ideia da correlação linear de Pearson, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a variável x6 e a variável x11. x6 e a variável x11, tá? Ou eu vou fazer diferente, não vou nem falar da x6 e da x11, né? Como que a gente tem? O que acontece? Eu tenho uma variável aqui, uma variável A, tenho uma variável A e uma variável B. Quando que essa correlação vai ser próxima de 1, né? Quando eu tenho uma variável é baixa, a outra é baixa. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma aumenta, a outra aumenta. Então, eu tenho uma reta mais ou menos nesse sentido. Então, eu terei uma correlação linear entre A e B próxima de 1. E quando que ela vai ser próximo de menos 1? Eu tenho a variável A e a variável B. Então, uma é alta, a outra é baixa. Uma diminui, a outra aumenta. Uma diminui, a outra aumenta. Então, nós vamos ter uma reta assim, tá? Então, as variáveis, elas se movimentam em sentido contrário. Uma aumenta, a outra diminui, mas elas têm uma forte associação. Então, nesse caso aqui, né, a nossa correlação aqui, ela vai ser próxima a... Cadê tu, caneta? Próxima a menos 1 aqui. Aqui próxima a mais 1. E eu posso ter situações do tipo, né, que eu tenho B e A, e eu não tenho inclinação dessa reta, né? Eu posso ter, assim também, B e A, que os valores estão aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o valor da conta de energia, tá? O valor da conta em reais e o valor do imposto. Então, a conta aumenta, o imposto aumenta. A conta aumenta, o imposto aumenta, né? Bandeira vermelha e o consumo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, né, o preço da picanha e o consumo da picanha. Então, o preço é alto, o consumo é baixo. O preço vai caindo, o consumo vai aumentando. Aqui eu tenho, por exemplo, né, o preço, o consumo de sal e o preço de sal, né? Ninguém vai consumir mais ou menos sal de cozinha porque está em promoção, o preço aumentou, o preço subiu, né? É uma coisa que não varia, né? O consumo, a quantidade consumida, com preço. Então, a gente entender, né, essas relações é muito relevante. Então, na nossa matriz aqui, né, o princípio para a gente rodar análise fatorial exploratória é que tenha que existir correlação entre os nossos dados, tá? Então, tem que existir, é necessário, é fundamental. Então, quando a gente olha para a nossa matriz de correlação, o que a gente vê? A nossa diagonal, a diagonal principal da nossa matriz, olha só, essa diagonal é a correlação da variável x6 com a variável x6. Uma aumenta, a outra aumenta, né? Então, tem uma correlação perfeita, tá? A correlação de uma variável com ela mesma é 1. Então, na nossa diagonal principal, o valor da correlação é 1. Tá? Porque eu tenho a correlação da variável com ela mesma. Os valores fora da diagonal principal, então qual que é a correlação entre x6 e x7? Entre qualidade do produto e atividade de comércio eletrônico? Menos 0,137. Entre qualidade do produto e suporte técnico, menos 0,096, é quase zero isso aqui. Entre qualidade do produto e resolução de reclamação, 0,106. Entre qualidade do produto e propaganda, 0,053, quase zero. E entre qualidade do produto e linha de produto, opa, aqui já é bem maior, tá vendo? Aqui já é 0,47. Então, nós estamos olhando aqui a nossa matriz de correlação, e um dos pressupostos, então, é que a gente tenha correlação entre algumas variáveis, né? E aí,
nesta saída aqui do SPSS, quando a gente está analisando lá em análise fatorial, ele gera, nessa parte superior da planilha, ele gera o valor da correlação. E nessa parte inferior da planilha, ele gera para a gente a significância. Tá? Então, ele gera aqui para a gente, em cada um desses valores da linha inferior, ele gera para a gente a significância estatística daquela correlação. Então, qual que é a hipótese nula para cada um desses casos? Tá? O H0, para cada um desses casos, é o seguinte, H0 é que o R, a correlação é igual a 0, e a hipótese alternativa HA é que as correlações são diferentes de 0. Né? Se for igual a 0, não tem utilidade para análise fatorial. Se a gente olhar para a matriz e nós vermos todas as correlações, né, a significância estatística for igual a 0, se nós aceitarmos a hipótese nula, essa matriz não tem utilidade para a gente. Então, a gente precisa de ter, né, pelo menos alguns pares de variáveis que tenha correlação estatisticamente significante de 0. Então, quando a gente olha isso aqui, olha só, isso aqui para a gente, então, é um teste de hipótese, né? Aqui em cima a gente tem a correlação e aqui embaixo a gente tem o p-valor, né? Então, como que a gente olha esse p-valor? Então, a gente tem lá, né? É um teste bicaudal. Essa aqui é a nossa área, a nossa curva de probabilidade, né? Então, essa área toda vale 1, nessa área aqui toda vale 1. Essa aqui é a nossa região de aceitação de H0. E considerando o intervalo de confiança de 95%, essa área de aceitação de H0 vale 0,95. E como é um teste bicaudal, porque o R, né, pode ser próximo de -1 ou próximo de +1, ele é diferente de 0, esta áreazinha aqui vale 0,025, esta áreazinha aqui vale 0,025, e essas duas regiões são regiões de rejeição de H0. Região de rejeição de H0. Então, como que nós olhamos? Se esse R, se essa correlação que nós achamos aqui, na parte superior da planilha, né? Se essas correlações aqui, elas são estatisticamente significantes ou não. Então, para isso, né, basta a gente olhar, tá? Então, a gente tem, né, essa área nossa aqui é 0,025, 0,025. A gente vai olhar nesta parte inferior da planilha, a gente tem aqui, ó, a significância, ou p-valor. Então, o que nós queremos ver, né? Se esse p-valor, aqui na matriz de baixo, tá? Se eles forem menor do que 0,025, que é o nosso valor de referência, é o nosso alfa de referência, se forem menor do que 0,025, a correlação que eu encontrei aqui em cima, ela é estatisticamente significante. Se eu encontrei um R maior do que 0,025, ou seja, né, nós encontramos valores, né, maiores do que 0,025, para lá e para cá, a gente cai onde? A gente cai na região de aceitação de H0. O que é aceitar H0? É falar que aquela correlação nossa, este valor aqui, ele pode ser igual a 0. Então, se ele pode ser igual a 0, significa que a correlação, nesse caso ali, entre a variável x6 e x7, ela é estatisticamente insignificante, né? Ela pode ser igual a 0. E como que a gente lê esse p-valor, né? Na verdade, a forma mais fácil da gente ler isso, tá? Lá no infinito aqui, tá? Considerando o infinito, a área aqui vale 0. Então, se a gente começar a ler isso lá da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, aqui também lá no infinito vale 0. Então, se o p-valor, ele não, começou 0, 0, 0, 0,00001, 0,00002, então se o p-valor, ele ficou menor do que o 0,025, é porque caiu na região de rejeição de H0, região de rejeição de H0. Se o p-valor que nós encontramos aqui, ele for maior do que o 0,025, significa que nós caímos na região de aceitação de H0. O que significa aceitar H0? Falar que a nossa correlação que nós encontramos aqui em cima é igual a 0. Olha aqui o resultado que a gente tem agora, olha só. Olhando-se mais detalhes aqui agora, tá?
Então, o que a gente tem? Olha só. Nós temos em cima, né, mostrei para vocês, na parte de cima da planilha, nós temos as correlações. Na parte inferior da planilha, nós temos os p-valores. Então, olha o p-valor de x6 com x7, é 0,087, é maior do que o 0,025. Então, região de aceitação de H0. Eu estou falando que esse menos 0,137, né, ele é estatisticamente igual a zero. Então, significa que não tem uma correlação linear de Pearson entre qualidade do produto, que é a variável X6, e atividade de comércio eletrônico. Assim como não tem entre qualidade do produto e suporte técnico, qualidade do produto e resolução de reclamação, qualidade do produto e propaganda, né? Propaganda, mas entre qualidade do produto, variável X6, e linha de produto, o p-valor vale zero. É, né, menor do que o 0,025. Então, o que nós estamos falando? Olha só, que essa correlação de menos 0,401, tá, entre qualidade do produto e preços competitivos, existe uma correlação estatisticamente significante, ela é moderada, não é muito forte, mas ela é estatisticamente significante, né? Então, quando os clientes percebem ou deram nota para a qualidade do produto alta, ao mesmo tempo eles falam, a qualidade é boa, mas o preço não é competitivo. Então, a nota para a qualidade do produto aumenta, a nota para competitividade em preço diminui, decai. Então, esta correlação, né, de menos 0,401 entre qualidade do produto e competitividade em preço, eu posso falar que ela é estatisticamente significante, ou seja, existe uma correlação linear de Pearson entre qualidade do produto e entre linha de produto. Então, nós olhamos, né, para a análise, para essa matriz de uma forma geral, e a gente faz essa primeira inspeção visual. Então, quando a gente olha para o p-valor aqui, olha só, essa matriz ela é simétrica, né? O lado de baixo da diagonal principal é exatamente igual ao lado superior da diagonal principal. Então, quando a gente faz uma inspeção visual, nós observamos vários p-valores iguais a zero. Então, o que significa isso? Sim, nós temos vários pares de variáveis que têm correlação linear de Pearson. Portanto, ao considerar a correlação linear de Pearson, é possível a gente observar que nós podemos, né, a partir desse primeiro ponto, a gente passa na primeira condição para aplicar a análise fatorial nessa base de dados nossa, que é ter correlação linear de Pearson entre os dados, tá? Então, essa é uma inspeção visual. Aí, a gente pode ir lá para o teste de KMO e esfericidade de Bartlett. Então, o que o teste KMO nos fala? Eles tem uma tabelinha, que lá no material de vocês tem, no slide tem, lá no notebook tem, que é uma tabelinha para a gente analisar esse KMO, né? Essa medida Kaiser-Meyer-Oaken, tá? Que é o KMO. Então, esse KMO, que é de 0,609, é uma estatística que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior é o ajuste fatorial nos nossos dados. Quanto mais próximo de 1, melhor é o ajuste. Se for abaixo de 0,5, né, se eu encontrar um KMO abaixo de 0,5, significa que o meu ajuste, a minha análise fatorial não é adequada. Os resultados que eu obtiver da minha análise fatorial, eles não podem ser considerados, não são dignos de serem considerados, porque o ajuste da nossa análise fatorial é muito pobre, é muito ruim. Então, entre 0,5 e 0,6 é ruim, mas é aceitável. Abaixo de 0,5 é não aceitável. Entre 0,6 e 0,7 já melhora, 0,7 a 0,8, 0,8 a 0,9, acima de 0,9, então o ajuste é excelente, o ajuste fatorial, tá? Dificilmente a gente encontra valores acima de 0,9, tá? Mas, enfim, normalmente é entre, né? A gente encontra valores aceitáveis, na maioria das vezes, das experiências que a gente tem, valores entre 0,6 e 0,7. A gente já fica bem feliz quando a gente acha encontra, né? Consegue encontrar um KMO nesse valor.
Então, essa é uma medida que avalia a adequação de todas as variáveis, né, em conjunto, quando eu analiso todas as variáveis juntas para a análise fatorial. E depois, a hora que a gente for ver essa matriz anti-imagem, que a gente tem aqui uma estatística que chama MSA, que a gente pode avaliar cada uma das variáveis individualmente. E às vezes, uma variável ela está comprometendo o agrupamento, né, a formação dos fatores. Então, às vezes, quando nós excluímos uma variável da análise, às vezes nós obtemos um resultado na melhoria do nosso KMO. Então, a gente vai ter que fazer mais de uma análise para a gente chegar à conclusão, né, se esse modelo nosso está adequado ou não. Às vezes, nós teremos que excluir variáveis da nossa análise. E o teste de esfericidade de Bartlett, ele faz o quê, né? Então, a gente achou que um teste, a estatística aqui quadrado de 0,48, e ele já deu um p-valor para a gente aqui menor do que 0,001. Então, o que esse teste esfericidade de Bartlett ele faz? Esse teste ele faz o seguinte, olha só. Né? Então, a gente está testando aqui alguma coisa. O que nós estamos testando? O que a gente testa com esse teste de esfericidade de Bartlett? Ele testa se a nossa matriz de correlação, nosso R, é igual à matriz identidade. Tá? Então, ele testa se a nossa matriz de correlação é igual a uma matriz identidade. A nossa hipótese nula, H0, a nossa matriz de correlação é igual à matriz identidade. A nossa hipótese alternativa, que a matriz de correlação, ela é diferente de uma matriz identidade. Quem lembra o que é uma matriz identidade? Alguém lembra? Sim, não? É a matriz da diagonal, aquela matriz que, eu acho que eu vou falar errado aqui, mas matriz identidade é aquela, a diagonal mesmo, que fica aqui o número 1, não é? É isso mesmo? Isso, e fora da diagonal? Aí é fora da diagonal o número 0. Beleza. Então, É é isso isso mesmo? mesmo. É isso mesmo. A matriz identidade é isso. Então, a gente tem lá x6, x7, x8. Então, o que é a matriz identidade? Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, a diagonal principal vale 1, aqui valeria 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, o que, em termos de análise fatorial, lembra o que é a nossa matriz de correlação? Nós vimos ainda agorinha. A nossa matriz de correlação, olha, a gente está analisando, né? Então, a nossa diagonal vale 1, porque é a correlação da variável com ela mesma. E o que nós queremos fora da diagonal principal, para que nós podemos usar análise aplicar análise fatorial nesses dados? O que é necessário ter? O que é necessário ter nos dados? Os valores próximos aos extremos. Não necessariamente próximos aos extremos, mas que a gente tenha correlação, entendeu? Não precisa necessariamente ser próximo aos extremos, não. Então, a gente precisa de ter correlação estatisticamente significativa, tá? Não precisa de ser próximo dos extremos. Aí, o que acontece se aquela matriz de correlação nossa for igual à identidade? Significa dizer o quê? Significa dizer que não existe correlação entre as variáveis, não é isso? Então, por quê? Porque a diagonal vale 1, porque é a correlação da variável com ela mesma, mas fora da diagonal, os valores das correlações seriam muito baixos. Tá? Então, não teríamos correlação. E se não tem correlação, não é possível aplicar análise fatorial nos dados. Então, se a gente aceitar a hipótese nula do teste de esfericidade de Bartlett, a gente está falando o seguinte, que não existe correlação nos dados. Tá? Então, a gente não quer aceitar a hipótese nula, a gente quer rejeitar a hipótese nula, a gente quer aceitar a hipótese alternativa, porque se a gente aceita a hipótese nula, não conseguimos aplicar a análise fatorial nessa base de dados nossa. Então, olha o que a gente tem aqui de novo, né? Então, a gente tem o p-valor
menor do que 0,001. De novo, né, quando a gente tem nosso teste de hipótese, considerando intervalo de confiança de 0,95%, então essa aqui é a região de aceitação de H0, região de rejeição de H0, região de rejeição de H0. Né? Então, esse limiar aqui vale 0,025. Isso aqui vale 0,025. Nós encontramos um p-valor, olha só, menor do que 0,001, ou seja, quase zero. Então, onde que está esse valor, né? Se fosse maior do que 0,025, estaria na região de aceitação de H0. Como é menor do que 0,025, está na região de rejeição de H0, portanto, nós estamos rejeitando a hipótese nula e estamos aceitando a hipótese alternativa. Estamos falando que a nossa matriz de correlação não é igual à matriz de identidade, ou seja, existe correlação entre as nossas variáveis. E é possível nós utilizarmos, nós rodarmos a análise fatorial. Então, esse aqui são dois testes importantes, relevantes e necessários quando nós estamos fazendo a análise fatorial. Né? O KMO, qual que é o valor do KMO, e se, né, nós aceitamos ou rejeitamos o nosso teste de esfericidade de Bartlett, tá? Se aceitamos, né, que a matriz de identidade, que a matriz de correlação é igual à matriz de identidade, parou por aqui a nossa brincadeira. Se nós rejeitamos, né, a hipótese nula e aceitamos a hipótese alternativa, então, ok, nós podemos continuar porque existe correlação entre os nossos dados. Então, a gente vê o KMO e a gente vê o p-valor, né? P-valor menor do que 0,025, normalmente, né? Então, ok, nós podemos continuar com a nossa análise fatorial, ok? Pois bem, eu vou só para não ficar extremamente no ar, então nós rodamos isso aqui tudo, mas não vai adiantar, senão vai ficar muito corrido e amanhã não, né? Quarta-feira, a gente vai rodar de novo, eu vou explicar de novo e a gente vai continuar as análises aqui, tá? Então a gente falou o que hoje, né? Nós falamos do que é a técnica, já um pouquinho como que ela funciona, e nós começamos a falar dos pressupostos para a aplicação da técnica. Então, o principal ponto que nós batemos aqui hoje na tecla é da necessidade dos dados seguirem uma distribuição normal. A gente tem outras questões também, né? Como a gente falou aqui da necessidade de existir a correlação entre os dados. A gente tem a necessidade da normalidade dos dados, a gente tem tamanho da amostra, a gente tem outras coisas que a gente precisa de focar, mas na quarta-feira nós cobriremos o resto aqui, não adianta, senão vai ficar muito corrido e não valerá a pena, a gente perderá, tá? Mas o que eu gostaria que vocês fizessem para a aula de quarta-feira e para a coisa ficar mais clara? Assistam, por favor, a aula do semestre passado, tá? A aula do SPSS lá do semestre passado. É possível, viu, Alexandre, que não esteja muito claro os vídeos, porque agora que a gente melhorou um pouquinho, mas pelo menos o conteúdo vocês irão já ter o primeiro contato e a nossa aula de quarta-feira será mais produtiva, tá bom? Beleza. Ok, pessoal? Dúvida, pergunta? Nenhuma, Zé. Show de bola. Quero ver a quarta-feira de Python. Não, de Python deve acabar ficando para segunda-feira, porque a gente vai acabar de descobrir o conteúdo geral na quarta-feira, e a de Python provavelmente ficará para segunda-feira. Já está, a do semestre passado está no Moodle. Se já quiser adiantar e assistir lá, está liberado. Fechou. Beleza? Só um comentário. Oi. Semana passada eu fiz uma apresentação de um artigo de pesquisa bibliométrica, sabe? De outra matéria. Okay. E a metodologia usada era justamente essa matriz de correlação, né, de Pearson, essa análise fatorial exploratória, e a gente falou sobre esse índice KMO, teste do Bartlett lá. E, nossa, essa aula de hoje me fez ver a apresentação que eu fiz semana passada de um jeito totalmente diferente. Ah, que bom, fico feliz. E assim, aí na continuação da semana da quarta-feira, vai ficar mais claro para você ainda. Mas olha que legal, Ana Lívia, porque você apresentou uma coisa que você, de certa forma, não dominava. Isso. Mas a aula agora fez muito sentido para você, não fez? Sim, fez totalmente. Eu entendi agora
o propósito da pesquisa do artigo, né, que eu apresentei semana passada. Que legal, fico Faz mais feliz, acho sentido os bom. resultados. E é engraçado porque a matéria que eu estou fazendo é comportamento organizacional, né? Teoricamente não tem nada a ver com análise de dados, só que conseguimos casar duas coisas aqui. Mas tem muito a ver, Ana. Quando eu entrei com o meu projeto de doutorado em Ribeirão Preto, na USP, eu fiz outra coisa depois, eu mudei, tá? Mas eu entrei com um projeto para estudar comportamento organizacional, analisar, né, felicidade no ambiente de trabalho e desempenho organizacional. Então era para utilizar estatística, análise de dados, até as tampas, tá? Então a gente utiliza muito em comportamento organizacional, né? A gente quer avaliar, quando a gente está falando de análise de cultura, de satisfação no trabalho, de valores, de uma série de coisas, né? Por trás disso, a gente faz muitos modelos estatísticos, muita análise de dados. Então, a análise fatorial exploratória é uma delas, e tem outra que a gente não vai tratar aqui, né? Que eu trato no doutorado, tem umas aulas aí depois, quem quiser assistir também, mas aí a análise de dados, análise fatorial confirmatória, que é outro, né, outra vertente da análise fatorial, mas também extremamente interessante e útil. Mas que legal, que faz sentido para você, que bom. Pois é. Muito bem, nos vemos na quarta, 16h50. Fiquem atentos lá no Moodle, que agora já tem atividade, já dá para começar a fazer lista, já dá para começar a trabalhar, já tem as aulas do semestre passado, já acelerem aí agora, porque nós despendemos um bom tempo, eu achei extremamente necessário, eu espero que vocês tenham achado útil também, mas de assuntos que não era exatamente a análise de dados 4, mas eu acho que enriquece, que ajuda, né? E agora a gente precisa de dar um gásinho para a gente cobrir o nosso conteúdo de análise de dados 4 mesmo, tá bom? Fechou. Ô Zé, deixa eu te perguntar, você tinha falado na última aula sobre as notas dos alunos, só o Otávio, Altamira e outra pessoa que tirou 2,5, né? O resto tudo tirou 2 ou teve menor que 2? Não, aí todo mundo tirou 2. Aí as notas todas, para tá. quem entregou, tudo foi 2. Que eu havia comentado que, né, é nosso primeiro contato, é nossa primeira experiência, vocês entendendo a forma como eu imagino, como eu penso, e a gente tendo a oportunidade de ajudar, de orientar, então, e é uma atividade, né, com uma pontuação menor, tem exatamente esses objetivos também, da gente combinando o jogo e ajustando o jogo, tá bom? Tá bom. Essa também vai valer 3, né? A de hoje? Acho que é 3 também. Tá bom, eu vou te mandar em HTML então. Obrigado. Grande abraço, gente. Nos vemos na próxima quarta. Até mais. Obrigado, professor. Até semana que vem. Ou, quer dizer, até quarta. Até quarta. Até quarta, Zé. Valeu. Até quarta. Um abraço, gente. Tchau.